Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio desta tão luminosa série, a série de leitura e contemplação dos ensinamentos ditos, aforismos do ancião Tadeu de Vitovinica. Estamos aqui num episódio, não sei qual, mas estamos seguindo, não é? Com essa coletânea de ditos retiradas do livro Os Pensamentos que nos permitimos ter determinam a nossa vida, não é? Esse que é um dito do ancião Tadeu que meio que caracteriza o seu principal norte enquanto orientador espiritual. Vamos então aos ditos, meus amigos queridos. Quando você encontrar uma alma aparentada da sua, fique com ela, pois é uma grande alegria fazer amigos com pensamentos semelhantes. Eu lembro que da Lila de Sri Ramakrishna Paramahansa, esse é um aspecto muito importante, né? Thakur, ele era um jovem sacerdote do templo de Kali e ele começou a desenvolver aquela bálveda de intenso relacionamento com Deus que o impediu de se tornar um sacerdote regular, né? Porque ele já não estava mais, né, conseguindo manter o relacionamento com Deus apenas e tão somente através do sandhya, do arati, do serviço religioso, da liturgia. Ele vivia num estado, né, naquele quinto para sexto estado em que você está inebriado do amor e da saudade. E foi nesse estado então que ele teve a visão de Deus. Assim, né, começou a falar com ele. E ele sentia falta de companhia de devotos, companhia de pessoas verdadeiramente espirituais. Por quê? Porque ele vivia no templo, então ele tinha muitos, né, teoricamente religiosos, devotos junto com ele. Mas essas pessoas iam ao templo para cumprir preceito, para pedir a Deus por benesses na vida, que meu filho, né, seja alguém na vida, que a minha lavoura possa ir bem, que eu possa vender aquela casa que eu quero, né? Que eu possa conseguir aquele marido, essas coisas. E Sri Ramakrishna sentia a falta de verdadeiros devotos. E ele rogava a Deus, dizia: ó mãe, querer os devotos, envia eles para mim. E quando eles foram chegando, ele foi reconhecendo cada um deles. Eles não entendiam o que Thakur estava dizendo, mas Thakur sabia, cada um deles estava vindo, era aqueles, né? Seus companheiros eternos. E Sri Ramakrishna disse algo exatamente igual a isso, né? Quando você encontrar alguém assim que seja irmanado neste desejo, é muito bom. Esse é o espírito de Sadhu Sangha. É claro que Sadhu Sangha, né? Sadhu Sangha, Sadhu Seva, Nama, Guna, Kirtana, ou seja, companhia dos santos, servir aos santos, cantar os nomes e as glórias do Senhor. São passos, né, daqueles 9 passos da verdadeira prática de adoração a Deus. Mas além dos santos que nos permitem avançar em espiritualidade, existem também os companheiros espirituais. Aqueles que estão na nossa mesma vibração. E essa companhia é muito positiva, porque no sentido de que você é um aspirante espiritual, não é? Você está encontrando alguém que vai poder, né, dialogar, ouvir e falar sobre Deus. Então encontrar uma alma semelhante é muito importante. Fazer amigos é uma alegria, né? É importante dizer, né? O Senhor Jesus chamou os seus discípulos, né? Sri Ramakrishna teve seus discípulos, o Senhor Buda teve seus discípulos, Sri Chaitanya teve seus discípulos, o profeta Maomé teve seus companheiros, não é? Você vai, né, ver a tradição do Islã, você tem o Corão, mas você também tem os ditos do profeta. Como que se atesta a veracidade dos ditos do profeta? Aqueles companheiros de Maomé, não é? Então essa amizade, né, essa conexão, então isso é muito, muito importante. As pessoas às vezes buscam pertencimento, né, dentro de uma congregação,
dentro de uma identidade religiosa. Mas muitas vezes você está dentro de uma identidade religiosa, mas você não tem amigos espirituais. Pessoas com quem você possa conversar. Pessoas com quem você possa se assemelhar nesse sentido de busca com Deus, né? Outros devotos. Então isso é muito importante. A Ancião Tadeu aponta para a atenção a isso, como nós não devemos perder a oportunidade. Deus nos mandou um amigo, né? Para que possamos assim juntos cultivar amor por ele. Nos próximos ditos, o Ancião Tadeu vai tratar de coisas que são assim uma visão tanto quanto pessimista, um tanto quanto negativa, uma visão um tanto quanto sobre o todo, o social. E aqui nós devemos lembrar que estamos na era de Kali, na era da desavença, na era da dificuldade de compreensão espiritual. Então os ditos do Ancião Tadeu, eles podem servir como notas sobre o mundo em qualquer época, mas sobretudo nessa época, né? Nessa época em que vivemos. Eu demorei muito para entender isso, né? Esse conceito de eras espirituais. Mas cada vez para mim fica claro, né? Que por teimosia eu combati esse conceito, tolamente identificando que em todas as épocas você tem vilanias e tem os adversários da verdade. É verdade, claro, pois é o jogo de Deus, o mundo. Mas existem épocas em que isso é mais acentuado, né? A gente está vivendo uma época dramaticamente decaída. Mas vamos ver o que o Ancião Tadeu diz sobre isso e que apontamentos ele faz. Ele diz: hoje toda civilização é direcionada em distrair a atenção das pessoas, especialmente dos jovens, deles mesmos, distrair a atenção dos jovens deles mesmos, para que eles não possam olhar para dentro, para seus próprios corações. A gente vive uma civilização. O Ancião Tadeu é um contemporâneo, né? Ele faleceu em 2003. Ele viveu todo o século XX, né? Praticamente. E deixou esse mundo nos primeiros anos do século XXI. Mas então viveu essa época que estamos vivendo. E a cada década que você pensa, acentua-se esses aspectos. Não é? Eu não sei se vocês ouvem aqui um barulho muito, muito difícil da rua, não sei nem o que é. Mas talvez não chegue até vocês. Então ele diz, né? Toda civilização é direcionada em distrair as pessoas, especialmente os jovens, deles mesmos. Na verdade, civilização é distração. Todo o nosso aparato civilizacional fala sobre o mundo, fala sobre o castelo de areia, né? Fala sobre os nossos compromissos aqui, sobre a nossa ideia de mundo, sobre os nossos conceitos a respeito daquilo que queremos preservar no mundo. E o caminho espiritual é um caminho de transcender o mundo através da busca da fonte, Deus. Esse mundo é formado da energia do Senhor. Por isso que nada é completamente obscuro, nada é destituído de alguma graça. Mas esse mundo é uma cobertura da verdadeira vida. A vida permeia por todos os aspectos desse mundo. Mas nós temos esse encobrimento. Então civilização é isso, em essência. Mas, na era de Kali, na era da desavença, na era da estupidez, verdadeiramente, os conceitos civilizacionais, todos eles voltam-se para a distração ainda ser maior. E ele diz especialmente os jovens. Por quê? Porque os jovens estão cheios de rajas, cheios de paixão. E essa paixão pode ser direcionada para Deus. Então é muito importante que os jovens que têm o desejo, né? O desejo de realizar, o desejo de mudar, o desejo de conflitar, eles podem conflitar o mundanismo, a mundanidade. Mas se eles são distraídos, eles vão para a política, eles vão para as ideologias, eles vão, sobretudo, para os entretenimentos, né? Então, a nossa civilização é a civilização da discussão e do entretenimento. Não é? É a partir, né, do século XX,
Século XIX, né, você começa isso, né, com a formulação dos grandes desportos, né, sobretudo no Reino Unido, né, que naquela época capitaneava o mundo ocidental, na organização e codificação de esportes, né. E alguns já eram codificados anteriormente, né? O cricket, por exemplo, é muito antigo. Mas os esportes antes eles eram mais amadores, eles eram recreações mais leves. A partir do século XIX, do século XX, sobretudo no século XXI, você transforma os esportes em coisas vitais na alma dos povos. E depois vem os jogos, e vem as apostas, e vem o espírito do entretenimento, né? O grande desenvolvimento do cinema, da televisão e da internet agora. Estamos nesse ápice. Então, parece que é como se todos nós estivéssemos meio que estacionados na adolescência. É a proposição da nossa civilização. É que todos nós sejamos meio adolescentes. Na forma de vestir, na forma de falar e nas metas, nos anseios. Quais são os anseios? Brincar e ter prazer. Sexo também. Né? Que é uma coisa muito, né, das idades mais jovens, ele vai se tornando, por do ímpeto, né? Vai se tornando uma meta quase que universal. Então os idosos, por exemplo, eles têm que continuar muito ativos sexualmente. Ainda que a natureza mesmo já tenha colocado eles para descansar. Mas a nossa mentalidade é que a alegria da vida é isso, né? Então nós temos esses jovens todos com suas figuras de ação, né? E com as coleções, com as brincadeiras, e é isso, né? Uma vontade muito grande do trabalho é uma coisa enfadonha. Eu quero me divertir, eu quero brincar, né? O cinema, né? O cinema de hoje, né? O cinema dos super-heróis da Marvel, né? Então é uma civilização voltada realmente para ir para o externo, né? As tatuagens, né? Aí o identitarismo, né? Tudo é para fora. Tudo é para fora. O nosso eu pequeno, imaturo, o eu fulano, ciclano, beltrano, levantando o estandarte das suas pequenas identidades, né? O fenômeno das tatuagens, né? Sempre existiram tatuagens, mas como é hoje, né? Que numa cidade ocidental, cosmopolita, assim, grande, a esmagadora maioria das pessoas tem alguma tatuagem, sobretudo jovens. Por que isso, né? Não é porque do demônio, nada disso, mas porque é uma vontade do externo, né? É uma vontade de sair da investigação no coração, onde Deus vive. Então é um apontamento muito interessante do Santo Tadeu, é um fato. A constatação das coisas não é para que a gente fique deprimido, é para que a gente entenda. Não é? Por isso, Sri Ramakrishna dizia, nesta época, onde somos mais fraquinhos da mente, do corpo, é necessário então recorrer aos auxílios que Deus dá para esta era, que é cantar o nome de Deus, ouvir suas glórias. Não é? Mais um dito. Os descrentes estão ocupados com filosofia, reflexão e conquistas, mas todas essas são consolações de curto prazo, e a solidão e a melancolia logo atacam mais uma vez. Isso é muito, muito convergente com os ensinos de Sri Ramakrishna, né? Ele falava muito disso, né? Da erudição, né? Do religioso erudito, que não era religioso, ele era de fato um amante das ideias, das reflexões, das conquistas, inclusive no campo do pensamento, ser reconhecido como um grande pandita, né? Nós tínhamos isso nos tempos do Senhor Jesus também. Os fariseus e saduceus eram grandes conhecedores da lei, mas eram secos, né? E Sri Ramakrishna teve um contato com muitas pessoas assim, sobretudo aqueles que eram adeptos, né, do Advaita Vedanta, que se aproximavam dele com muitas dessas ideias, né? Certa vez chegou um homem e falou assim, Thakur, o que você pode explanar a respeito, né, da diferenciação entre o conhecedor, o conhecido, né? A ideia do Drigdriksha Viveka, né? Um livro básico, né, dos fundamentos do Advaita Vedanta, fazendo a diferenciação entre a consciência, entre a aparência, essas coisas todas, né? Que não tem finalidade nenhuma, né? A não ser fazer você ficar encantado com o palavrório, né?
E Sri Ramakrishna disse: não, meu caro senhor, eu não sei nada a respeito dessas coisas, né? Da sua escolástica, digamos assim, né? O que eu sei é apenas o que minha mãe me diz. E da espiritualidade real, né? Que ele conseguia através do profundo anseio que tinha por Deus. Então, também parecido um pouco, né, com aquela parte que dizia da nossa civilização da distração, esse amor, né, pelo esgrima intelectual, filosófico, né, ele pertence à ocupação dos descrentes. Essa caracterização do Santo Tadeu, né? Os descrentes estão ocupados com filosofia, reflexão e conquistas. Eu sempre falo, muitas vezes falo, da experiência de São Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo católico, né? Que era conhecido, né, por ser um grande apologeta católico e defensor da doutrina católica, sobretudo um confrontador, né, daqueles antagônicos ao catolicismo, no ponto de vista filosófico, né? Mas ele, certa vez, teve uma experiência mística, samadhi. Então, a partir daí, ele deixou o seu trabalho de apologeta, deixou de escrever e se tornou recluso, se tornou orante. E certa vez alguém perguntou para ele, mas se não seria agora a hora, justamente, dele aumentar a sua carga, né, de defesa apologética? Ele disse: não, agora eu percebo que eu não posso alcançar aquilo que eu vi, descrever aquilo que eu vi e encaixotar isso dentro de um corpo, né, de defesa apologética, teológica. Que bom que ele teve essa percepção, mas muitos não têm o samadhi. E muitos então, em algum momento, porque a vida traz, né, as suas pancadas, a vida traz os seus reveses, e aí a pessoa pode se ver não sustentada pela sua filosofia, pela sua grande reflexão, pelas suas conquistas, as suas reflexões, que são todas elas pautadas em pensamento seco. Elas não conseguem arrancar ele mesmo, né, pelos cabelos da areia movediça. Então vem o quê? Solidão e melancolia, não é? Que é uma forma de dizer que as saídas do mundo não podem nos dar Ananda, bem-aventurança. E a gente às vezes não entende que as elucubrações de nossa mente também são saídas do mundo, não é? Muito bem. Continua o Ancião Tadeu. O mal é o abuso do bem por parte dos seres racionais, que se baseiam apenas na filosofia e criaram o caos para eles mesmos e para aqueles ao seu redor, com seus pensamentos e desejos. Aqui o Ancião Tadeu está falando do mal que é causado pelas elucubrações dos ateus mesmo, né? Daqueles que dizem: ah, eu não sei muito bem se existe, né, um sentido maior. Não é? Vamos experimentar aqui. E vão testando, né, todos os limites. E nisso vão realizando o mal real no mundo. Mas o mal maior, né? Que é criar essa nossa separação com Deus. Né? E eles criam esses males, para eles, evidentemente, né? Porque tudo é conectado nessa vinculação kármica. Mas aos outros também. Né? As pessoas do seu tempo e as pessoas que ultrapassam o seu tempo. E tudo isso é causado pelos seus pensamentos orgulhosos e pelos seus desejos. Né? Uma pessoa, para conseguir esse impacto no mundo, né, de conseguir propagar o mal da descrença, da secura, ela precisa de um grande poder, né? E isso é acumulado em muitas vidas, com muitos méritos. Há pessoas que têm muito carisma, né? Pessoas que têm muito alcance, mesmo quando elas são muito deletérias. Então, nesse sentido, o poder que elas têm é mal utilizado e elas realizam este mal, que é o abuso do bem. Qual é o bem aqui? As potências da mente. Há pessoas que são muito inteligentes, mas elas usam inteligência para o mal. Há pessoas que são muito carismáticas, isso é bom, não é? Porque carisma, beleza, inteligência são marcas de Deus, das suas gunas, não é? Maravilhosas. Mas quando você inclina isso para o pensamento afastado de Deus, você utiliza o bem para a realização do mal. É assim que o mal existe na ação dos racionais, disse aqui o Ancião Tadeu. Né?
E é isso que a gente pode entender, né? O mau pensamento. Aqui o ponto da filosofia é que a filosofia é a nossa orientação para a vida. Qual é a sua filosofia de vida? Não tem isso? Então, a minha filosofia de vida é arrancar Deus do mundo. Não é? Outro dia foi muito engraçado, né? Que eu vi o novo Papa, né? Nesse vídeo, quando eu estou gravando esse vídeo, foi recém-escolhido um novo Papa católico, o Papa Leão XIV. E o Papa Leão XIV, na locução, no seu primeiro discurso, falou sobre coisas, na sua primeira homilia, melhor dizendo, falou sobre coisas eminentemente espirituais. Claro. E aí houve um filósofo, um teólogo só que tira o teos, bota só o logia, só a ideologia, um ideólogo chamado Leonardo Boff. E ele dizia assim, mas o Papa só falou de coisas religiosas. Ele devia ter falado de coisas importantes, como a fome, as guerras, o problema ecológico, né? E assim, né? Ele cria, né, com a sua filosofia o mal. Por quê? Qual é o ponto aqui, né, do pensamento distorcido do Leonardo Boff? Que é só um materialista, né? Ele olha para um bombeiro apagando o incêndio de um prédio e ele diz assim: puxa, mas por que o bombeiro está apagando o incêndio do prédio enquanto há tantas crianças analfabetas? Ele deveria estar alfabetizando aquelas crianças. Aí alguém pode dizer assim, alfabetizar as crianças é muito importante. Mas o bombeiro não deve apagar o fogo? Não é a função do bombeiro apagar o fogo do incêndio? Por que você cobra do bombeiro algo que deveria ser feito por professores? Qual é aqui a analogia? O Papa é uma personalidade espiritual. Do que ele tem que falar? Da volta para dentro. Quem tem que falar sobre meio ambiente, fome, educação e desigualdade, essas coisas todas, é o primeiro-ministro, é o presidente, é o chefe de Estado, é o chefe de governo, de países. Realmente, se esses estivessem ignorando essas coisas todas e falando a respeito do sentido da fé e da piedade, talvez eles estivessem realmente desviados. Mas o Papa é justamente o contrário. Não é? Então, esse é o problema. O mal é o abuso do bem por parte dos seres racionais. Então, assim, teoricamente, né, as palavras do Leonardo Boff são muito positivas. Ele está falando em favor do meio ambiente, ele está falando em favor dos pobres, ele está falando contra as guerras. Tudo isso é muito bom, mas ele quer matar a chamada por oração, a chamada por fé, para resolver essas coisas. Quando o Senhor Jesus disse, né, os pobres sempre estarão com vocês. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas o que são as palavras do Cristo para o Leonardo Boff? São as palavras de um revolucionário, de um Che Guevara da Palestina de 2000 anos atrás. E ele fala isso alcançando muitas pessoas. Né? É um homem que tem carisma, que tem inteligência, que tem, né, poderes. Mas ele os utiliza para o mal em virtude dos seus pensamentos e desejos mundanos. Eu nem digo que ele faça por maldade, não. Eu acho que ele é só um tolo profundo. Por quê? Se baseiam apenas na filosofia e criam o caos para eles e para aqueles ao seu redor. Não é? Muito bem. Último dito. O mundo está cada vez mais afundado em pecado e maldade e confunde amor com paixão. Ainda que amor e paixão não tenham nada em comum. Amor é Deus e paixão é o que vem dos espíritos maldosos. Então, na Kali Yuga nós podemos dizer que o mundo está cada vez mais afundado em pecado e maldade. Pecado é o erro, a mártia. Qual é o erro? O erro do alvo. Qual é a busca do nascimento humano? Segundo Sri Ramakrishna, nasceu em vão aquele que, tendo obtido o nascimento humano tão raro, não busca conhecer Deus nesta mesma vida. Então, o pecado é o erro de buscarmos todas as coisas menos Deus. Então, na Kali Yuga, de fato, estamos buscando muito mais o mundo do que a Deus.
E a maldade? A maldade está justamente na manifestação dessa distância. Se somos unidos a Deus, se estamos pensando nele, não vamos fazer maldades. Aí você vai dizer assim, poxa Marcelo, mas existem tantos religiosos fazendo maldades. Mas eles não estão buscando Deus. No máximo eles podem estar buscando o ideal que eles têm da religião deles, mas não estão buscando Deus. Se você busca Deus, você não consegue fazer mal a ninguém. Você é só a refulgência. Não é? Então é certo dizer que o mundo está... E vivemos essa fase. Não é? E aí ele diz uma das características: confunde amor com paixão. Ainda que amor e paixão não tem em comum. É verdade, o mundo é movido por paixão. Paixão rajas, a força explosiva do movimento. Então nós estamos sempre muito mobilizados, né? Vamos levantar coisas, vamos criar coisas. Eu falava, né? Os esportes, né? O cinema, as ideias políticas, as identidades, tudo isso é paixão. E nós falamos disso tudo como se fosse o bem do mundo. Nós amamos as coisas, não é? E alguém pode ouvir isso e falar assim, poxa, mas caramba, então o amor é inércia? Não, pelo contrário. É muita criação, muito movimento, mas no sentido do que transcende o mundo. No sentido de buscar Deus. Então o amor é Deus e a paixão é o que vem dos espíritos maldosos. A paixão é o que vem do movimento contraposto ao objetivo humano. Não é? Nasceu em vão aquele que, tendo obtido este nascimento, na qual você pode pensar, na qual você pode refletir. Porque o tatu não pode, né? O pardal não pode, mas o ser humano pode. Pensar a respeito do sentido da vida. Então nós podemos buscar a Deus. Mas então nós somos apaixonados por a cobertura que o impede de ser visto. Não é? É pelo seu prazer, ok? É o jogo de Deus. Porque Ele quer nos dar a guirlanda da devoção se nós perfurarmos a sua maia. Não é? Então, podemos dizer nesse sentido, né? Que aquele espírito voluntarioso do mundo é um espírito malvado nesse sentido, né? No sentido de antagonismo ao bem profundo que é o amor a Deus. Essas reflexões do Ancião Tadeu, elas são assim, né? Constatações e ao mesmo tempo elas são um tanto quanto sinistras, né? Um tanto quanto obscuras, né? No sentido de que a gente fica pensativo e pessimista. Mas elas nos despertam para a seriedade do momento. Então, consciente que estamos de todo esse pano de fundo, consciente que estamos de todos esses condicionamentos, nós devemos então ser mais atentos à busca espiritual e tomar aqui algumas dessas constatações como indicações do que devemos fazer. A nossa civilização nos leva para a distração, então sejamos mais atentos. A característica é que os jovens se tornam mais dispersos. Eu tenho filhos pré-adolescentes, né? Eu vejo o quanto eu tenho que fazer de esforço para que eles não se lancem na internet. E nós temos conseguido, eu e minha esposa. Mas é a duras custas de fazer com que eles se tornem um tanto quanto alienados da geração deles. Né? A respeito da paixão filosófica. Essas ideias, né, que retiram de nós a esperança de termos um contato real com Deus, elas vão trazer para nós, cedo ou tarde, o vazio desse mundo. E quando então tomamos essas ideias e construímos um mundo alheio a Deus, o que realizamos são coisas obscuras e malvadas. E fazemos isso às vezes com muito amor, com muito senso de que estamos fazendo bem. Não é? E isso é muito característico, né, dessas indicações. Vocês só querem falar de amar a Deus, enquanto o mundo está aí de pernas pro ar, você fica falando de chorar pelo Senhor. Isso é inútil, isso é uma besteira, isso é uma fantasia. Talvez um padre católico me disse isso. Relacionamento com Deus é uma fantasia.
que você faz é se relacionar com o próximo. Esse relacionamento com Deus é a sua imaginação. Um padre. O sujeito vive, ganha o salário, casa dele, comida dele, é o emprego dele. Mas é isso, é o emprego dele, né? Então ele é um golpista. Na verdade, não, ele não pensa assim. Ele pensa que é por aí mesmo, né? É apenas uma questão de educação. Quem for mais educado, formalmente educado, e aí o nosso apego, né? A filosofia, a reflexão, a nossa ideia, né? Nós pertencemos a uma elite do pensamento, então nós somos como esses ignorantes, né? Existe aquele conto, né, cristão, que está o monge vivendo no campo e de repente se aproxima dele um camponês e diz: ó, eu admiro muito a Deus também, eu não sou um erudito, eu não conheço muito bem a teologia, mas eu tenho um relacionamento profundo com Deus. E ele reciproca a meu interesse, né? Eu dou a ele o melhor que eu tenho, que são os leites das minhas cabras, e ele aceita o meu oferecimento e bebe todo o leite. E aí aquele monge, né, um erudito, um conhecedor, né, das escrituras, um conhecedor da teologia, dos santos padres, né? E ele chega e diz assim: não, querido, Deus, ele é imaterial, ele não precisa de leite, ele certamente não bebe. E aí o camponês diz: não, mas eu todos os dias, sem deixar eu ofereço a Deus uma lata com o melhor leite das minhas cabras, e ele vai lá e bebe tudo. Eu não vejo porque eu vou trabalhar, mas no final do dia, quando eu vou recolher a lata, eu sei que ele bebeu. Porque eu ofereço para ele, tá lá. E aí o monge disse: vamos ficar aqui então observando. E ele colocou lá a lata de leite, ofereceu a Deus, e depois eles viram que uma raposa ia lá e bebia o leite. E o camponês viu aquilo e falou: ah, é, como eu fui tolo, como eu pude imaginar que eu poderia ter um relacionamento com Deus, né? E o monge falou com ele: não, é porque Deus, ele não tem essas necessidades, mas ele está presente em tudo, em todos, né? Deus está na sabedoria. E o homem, chorando, foi para casa, e todo aquele palavrório inútil, né, não valeu de nada, evidentemente, porque ele foi destruído na sua devoção. E aí o monge falou assim: é um pouco triste, né, mas eu fiz o que era certo, porque mostrar para ele a verdade. E aí ele foi voltar para sua cela, para sua cabana, e no meio, antes de chegar lá, um anjo do Senhor desceu e falou com ele: você não sabe de nada. Você, com a sua teologia de livros, matou a fé daquele homem, que conseguia perceber Deus na simplicidade da sua vida devota. E você, tolo, não sabe que o Senhor mandava justamente aquela raposa lá para receber o seu oferecimento. Então, não é? As nossas filosofias que retiram o Deus pessoa acabam com as nossas pessoas espirituais, né? Isso é um desejo, não é? Não temos alma. Nós vamos realizando bem aqui as próximas gerações e vivemos nos átomos, essas coisas, né? Os nossos corpos são tudo para essas pessoas. Isso é uma filosofia de negação de Deus, ateísmo filosófico, não é? E assim o mundo se torna afundado em maldade, né? E nós confundimos a paixão que temos pelo mundo com amor. Isso é muito comum, né? Não tem o poliamor. Um monte de gente tendo relações sexuais como animais. Poliamor. Não. Essa é a confusão do erro desta nossa época. Então, que estejamos atentos, não é? Para que nós não venhamos a participar disso. Para que venhamos a encontrar o escape disso. E o escape disso é o amor a Deus. Tá certo, meus amigos? Esse foi um episódio mais assim, sério, mais sério todos são, mas talvez um pouco menos, né, alegre. Os outros ditos da Santa Deus acho que nos fazem, né, ficar assim mais inebriados desta alegria espiritual. Hoje eu acho que ficamos mais pensativos, mas isso também é importante, né? É isso, meus amigos. Eu espero que vocês possam meditar com atenção e com
um espírito de tomar isso como um alimento e orientação, e que possam acompanhar os episódios anteriores e estar aqui na próxima semana para seguirmos com essa série. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.